Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a Mariângela Gomes, ela que é historiadora, é mestre em História e hoje vem falar com a gente um pouquinho sobre Enem. Vamos entender um pouquinho, afinal de contas, se o número de pessoas inscritas para a realização da prova tem a ver com os inscritos ou se tem a ver com a Política Nacional de Educação. Oi, Maria Ângela, seja muito bem-vinda. Prazer recebê-la. Oi, tudo bem? Muito obrigada, o prazer é meu. Então, Maria Ângela, vamos começar pelo básico. Para quem não sabe e está acostumado a ouvir esse nome na televisão o tempo todo, tanto na mídia segmentada, como é o nosso caso, como na grande imprensa, mas não entende, afinal de contas, o que é, para que serve e tal, queria que você explicasse para o público que está assistindo a gente o que é o Enem. Isso é bem importante. Antes de explicar, eu vou falar da importância dessa pergunta, porque realmente, quando eu chego para dar aula em pré-vestibular, poucos alunos sabem o que é o Enem, para que serve, como que vai usar. Então, às vezes a gente que está no meio acha que todo mundo sabe, nasceu sabendo. Mentira. Só que não. E muita gente que realmente não entende muito a logística do Enem, que também não é tão simples assim. O Enem hoje, em 2021, ele é feito como um exame para ingressar nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Perfeito. Ele já foi um exame para avaliar o ensino médio e não deixa de ser, porém hoje ele é bem mais voltado para ingresso nas universidades. Por exemplo, quando eu fiz o Enem, em 2011, 2010, eu fazia o Enem e na época a gente recebia a carta do Enem com o local da prova, uma coisa assim, raríssima hoje em dia. E a gente fazia também os vestibulares das universidades, da UFRJ, da UERJ. Hoje não, hoje poucas universidades têm os vestibulares próprios e o Enem ele é bem utilizado. Aí você pode usar ele no SISU para entrar na universidade pública, né? Depois sai ali a época em que você se inscreve no SISU, coloca as suas alternativas suas opções, né, de cursos e universidades, e pelo ProUni para conseguir bolsas. E algumas universidades também utilizam a nota do Enem para fazer várias avaliações, formas de ingresso. Então, ele é muito importante para quem quer ingressar na universidade. Legal. Você falou que fez o Enem entre 2010 e 2011, né? Isso. Então, eu vou te contar uma coisa. Nós temos uma diferença de 10 anos, talvez o telespectador não saiba. A Maria Ângela é mestre em História e tem 28. Eu sou jornalista pós-graduada e tenho 38 anos. Academicamente, ela está um passo à frente de mim, bem grande. Só que tem uma coisa muito engraçada. 10 anos antes, em 2001, eu não fiz o Enem. E eu não fiz o Enem porque o Enem era apenas o Exame Nacional do Ensino Médio, que não tinha tanto peso assim ainda para a questão do ingresso na graduação. Em 2001 foi o ano que eu fiz o vestibular e fiz o vestibular para uma universidade particular em Petrópolis, onde eu cursei jornalismo. Então, se a gente for parar para pensar que em 2001 ele tinha um valor histórico, né? Um valor real para mim, lá atrás, 20 anos atrás. 10 anos depois, você recebeu carta do Enem, mas ele já foi razoavelmente útil para você e num tipo de sensação. E agora a gente está falando de 2021, ressaltando, esse programa está sendo veiculado na primeira semana de janeiro, mas ele está sendo gravado e hoje é dia 27 de novembro. E aí a gente está bem no meio do Enem 2021, né? E aí, nesse contexto, como é que o exame evoluiu? E com essa notícia, com essa fofoca que eu estou te contando, que eu não fiz o Enem, porque ele custava muito caro para mim, na época, e aí eu me lembro quanto ele custava. Em 2001, ele custava R$ 30 para fazer. Eu tenho uma memória muito boa para algumas coisas. E aí ele custava R$ 30 em 2001. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o que eu te contei de 2001, sobre o que você vivenciou
em 2010, 11, deve ter sido 2011 mesmo, e aí sobre essa avaliação, né? Então, assim, o Enem ganhou corpo, ganhou respeito, é isso que a gente pode entender? Ganhou corpo, ganhou respeito e ganhou lugar, né? Porque ele foi sendo valorizado como uma forma de ingresso para, como que eu vou dizer? Não acabar com a desigualdade, que isso não existe, mas equiparar um pouco. Porque, enfim, né? Até hoje, se você fizer um vestibular da USP, ele é totalmente diferente de um vestibular aqui do Rio de Janeiro. Então, o Brasil é muito grande, ele é muito extenso, e a gente precisou de uma prova que conseguisse abraçar todo mundo, né? Ainda que não consiga, mas a gente trabalha para isso, A para pensar em alternativas que diversidade, abracem todo mundo. Para legal, que para torne a abraçar a universidade diversidade dessa nação que é continental, é um pouco disso? um pouco disso. E também as diversas classes, não é? Porque não dá para um estudante, por exemplo, que quer estudar na USP, ir até aqui do Rio, ir até São Paulo, né? De repente fazer a sua prova, porque passagem, hospedagem. Então, o Enem, ele gera uma série de possibilidades. E uma coisa interessante é que, assim, eu falei da carta, você falou de 2001, quando ele ainda era o exame para avaliar o ensino médio, e hoje a gente tem até o Enem digital, então as coisas foram, o Enem foi acompanhando a mudança, né? Eu lembro que a gente recebia a carta, ficava todo mundo nervoso para receber a carta, que poderia não chegar, e hoje é tudo pela internet, né? Um acesso muito mais fácil do que era antes. Perfeito. Nesse contexto, acho muito interessante a gente fazer essa comparação das décadas, né? Eu me lembro que eu fiz o Enem, que eu não fiz o Enem, mas foi ali, né, nessa época do ano mesmo e tal, e foi interessante. Uma das minhas colegas do terceiro ano, que hoje é advogada, que é a Juliana Sardinha, já esteve conosco aqui no programa Trabalhador em Foco, ela fez o Enem e ficava jogando na cara da gente que ela tinha tirado notão no Enem. Então, assim, isso é sempre muito interessante, não só numa questão histórica, mas também numa questão de posicionamento para a gente entender. E aí o Enem, ele ganhou um peso, ele ganhou um espaço, ele ganhou representatividade. Você escreveu um artigo que foi veiculado há pouco por um site daqui de Petrópolis que se chama o Agenda News. Eu vou ler o título do artigo e vou ler o seu primeiro parágrafo para a gente começar a entender, e eu quero que você me explique um pouco do que você pensou para conceber esse material, pode ser? Pode. Ó, o título do artigo da Maria é assim: Enem 2021, não é crise, é projeto. Uma das frases mais famosas de Darcy Ribeiro é: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. A fala de Darcy ressoa com muita força quando pensamos no Enem de 2021. Afinal, em tempos de pandemia, ou mesmo fora dela, podemos sinalizar inúmeras negligências por parte do governo com a educação brasileira. Então, Maria, queria primeiro fazer uma pergunta assim. Você, enquanto historiadora, pós-graduada, mestre em História e professora, por que você avalia que a gente tem negligência na educação no Brasil nesse momento? Nesse momento, eu atribuo a negligência durante a pandemia. Porque eu entendo que todos os profissionais de educação também entendam que os esforços estavam voltados para a saúde. Porém, a educação, a sensação que eu tenho é que ela ficou de lado. Ela ficou sem recurso, ficou sem um projeto ali que pudesse trazer esses alunos de volta para a escola, com uma forma de levá-los até o Enem, levá-los até a universidade, conduzi-los. Porque é muito triste você pensar que um aluno que estava no ensino médio entrou no segundo ano, terminou formado no terceiro. E ele praticamente não teve aula, não teve contato com os professores. Isso a gente falando ali da escola pública, né? Não que a particular também não tenha passado pelas mazelas da pandemia, mas a escola pública teve esses problemas de acesso, de como faz para que todo mundo consiga,
Enfim, e o ensino médio é um período muito voltado à universidade. A gente trabalha com os alunos para que eles façam o vestibular e sejam aprovados ali, realizem os sonhos que quiserem, né, que desejarem. E quando coloquei essa frase do Darcy Ribeiro, porque é uma frase antiga, mas que ela ressoa todos os anos. Porque não tem um ano, e eu coloquei até antes da pandemia, não tem um ano que a gente não reclame, fale, precisava de mais recursos, de mais investimento, de mais projetos, de mais planejamento. Mas esse ano, realmente, o ano de 2021 foi bem pesado para a gente da educação ver esse descaso com os alunos, com os estudantes. Perfeito. Quando a gente pensa em Enem 2021, né, a gente pensa nessa questão não só do Enem, mas em várias outras questões que estão diretamente ligadas à educação e que muitas das vezes a gente não ecoa. Não ecoa, não fala 1000 vezes, não deixa ouvir o eco desse discurso que precisa ser entendido por todos, e não só dos mesmos para os mesmos, né? Você, na sua fala, para os leitores dos seus artigos. E aí, eu vou dar continuidade, porque você explicou muitíssimo bem por que considerou negligência, e eu vou dar continuidade à leitura do seu artigo no segundo parágrafo, porque eu acho muito interessante a gente repercutir isso também. Diz assim: com a nova presidência, assistimos inúmeros ataques ideológicos a partir de falas que deslegitimam a ciência, o ensino da história, filosofia, literatura, entre outras áreas do conhecimento humano. Podemos afirmar que os ataques estruturais também se sobrepõem às mazelas da pandemia, afinal, o projeto de governo já incluiu o desmonte de unidades educacionais com a finalidade de minimizar gastos. Quando a gente fala de um governo federal e de um Ministério da Educação que acha que matérias e grades curriculares como história, filosofia e literatura não são tão legais assim, eu queria que você me explicasse por que eles pensam assim e qual a sua avaliação a respeito disso. É literalmente o projeto de desmonte da educação, porque quando você estuda história, quando você conhece o passado, eu não sei por que essa gente tem tanto medo da história, se é uma coisa que não dá para mudar. Não adianta você fazer o que for, a história não muda. Ela tá ali, ela vai sempre ecoar na sua cabeça o que aconteceu. Mas quando você não dá acesso à história, quando você não dá acesso ao passado, à reflexão, ao que a filosofia traz, à leitura, você literalmente está impedindo aquelas pessoas de pensarem no futuro, de pensarem no que aquilo pode causar. Isso não é novo, né? A gente viu isso acontecer na Segunda Guerra, a gente viu Hitler fazer isso, a gente viu Napoleão fazer isso. A educação, o acesso ao conhecimento, ele gera um transtorno para o governo que não quer perder o poder, que não quer que as pessoas pensem e entendam que elas têm força, porque a força vem do povo, né? Então, assim, Deus me livre estudar a Revolução Francesa. Deus me livre. Deixar estudarem. Sim, Deus me livre deixar descobrir que você tem poder para me tirar daqui. E eu acredito que esse seja o grande medo dos poderosos, né? De descobrirem que o poder não é deles, que o poder é do povo. Então a história tem esse papel, a filosofia tem esse papel, e não é novidade que queiram acabar com isso, que queiram tirar o foco disto. E é isso, é muito triste, mas isso é uma coisa que a gente já repete há muito tempo. E durante a pandemia, que a gente veio, né, em 2019 veio no Bolsonaro, eu me recordo que a primeira manifestação que a gente fez foi sobre o corte de verbas das universidades públicas, Perfeito. Que foi inclusive o ano que eu entrei no mestrado, e para mim foi muito impactante, porque eu estava indo viver de pesquisa, né, de educação, enquanto o governo estava ali tentando puxar, né, tentando dizer, não, olha, não vai poder, porque a gente... E eu me lembro dessa primeira manifestação. Logo no ano seguinte veio a pandemia, então a gente não tinha como esperar que fosse feita alguma coisa voltado para a cultura, para a educação, para o ensino de história. Não iria. Né? Você pega os estudantes e todas as disciplinas são extremamente importantes, mas elas casam.
Não adianta você saber a fórmula de Bhaskara se você não souber como usá-la, para que serve, o que aquilo está causando na sua educação, na sua mente. Da mesma forma, a história sem reflexão não adianta de nada. Não E adianta a saber a reflexão incomoda. data. O que é o 7 de setembro? O 7 de setembro é isso. O ano da República Blaus Kentucky. A Revolução não sei o quê. A Revolução Russa. Sem mexer a cabeça e olhar para o lado. É disso que a gente está falando? Exatamente disso que a gente está falando. De um governo que quer conduzir a gente a uma educação de decoreba, de conhecimento para passar na prova. Em contrapartida, é o que os professores, em maioria, detestam, porque a gente detesta essa coisa de você saber por saber. Né? Eu me lembro que, quando eu me formei, eu trabalhava em um lugar e uma pessoa ficava assim na minha cabeça, né? Porque todas as mazelas, né, de você fazer algum curso é que a pessoa acha que você sabe tudo, né? E Sim, essa pessoa jornalismo é ficava, assim também. acha que você sabe tudo, né? Aí Jornalismo, ficava, você mas sabe como tudo que de tudo. É, Todo mundo porque tem no certeza que eu passado, sei né? É tudo do de passado tudo. pro presente. Imagina. E aí ela ficava, quando que nasceu Joana d'Arc? Quando que morreu Napoleão? E eu ficava, gente, tem internet para isso, né? E aí um dia eu expliquei, eu falei, olha, você pode falar, a história serve para quê? Para você contar que Napoleão foi um herói ou contar que Napoleão foi um vilão. E para você chegar a uma conclusão do que você acredita. E o que você acredita? Você acredita que não existem heróis nem vilões, existem pessoas. E você conhecer e refletir e entender, porque a história é um círculo, né? Ela está sempre ali, voltando para a gente de alguma forma. Fantástico. Então é isso. Eu me lembro dessa explicação e eu lembro que ela ficou assim, sabe, um pouco assustada, porque as pessoas realmente, algumas não entendem para que serve a história. Né? É muito triste você ouvir, a história é fácil, é só decorar. Não é só decorar. Você precisa refletir muito. E é essa reflexão que assusta, que dá medo, que gera revolta. Mas é essa reflexão que transforma a sociedade. Que transforma a sociedade. Porque sem educação não tem transformação. Você não consegue transformar a sociedade de fora para dentro. Você transforma de dentro das pessoas o conhecimento, a forma como elas entendem, como elas veem o mundo, para depois fazer alguma coisa externa. Então, nenhum projeto vai se equiparar à revolução da educação. A revolução da educação, ela é, em minha opinião, a única que tem poder de fato. Maravilha. Nesse contexto, Maria, da importância da educação e do quanto ela é transformadora, a gente volta para o nosso papo que é Enem. E nesse contexto de Enem, a gente percebeu que nesse ano de 2021 houve uma queda, ou melhor, houve um despenhadeiro com relação à quantidade de pessoas que fizeram a prova do Enem. E aí, lembrando, hoje é dia 27, ainda tem uma prova, não é? Hoje é Sim, 27 de novembro, quando a gente está gravando, ainda tem as pessoas que largam no meio do caminho, ou seja, a gente vai ter um número absoluto final, que no dia da veiculação desse programa já vai ter sido veiculado na grande imprensa, que vai ser ainda menor do que o primeiro número, que foi o dos inscritos. E aí, a minha questão é a seguinte, a minha pergunta, a sua avaliação enquanto, isso que a gente já falou que você enquanto pensadora crítica a respeito da questão, esse já é o segundo ano que você vem falar, não é só aqui no Trabalhador em Foco, mas em outros veículos de imprensa sobre a importância do Enem, aqui você aponta o dedo mesmo e fala, a minha avaliação é que X, Y e Z são os motivos pelos quais houve essa redução real do número de inscritos no Enem. Nesse ano de 2021, primeiro é a negligência com a educação durante a pandemia. Eu entendo o estudante que não se inscreve no Enem por não se sentir capacitado para fazer a prova, porque realmente a negligência foi muito grande com esses estudantes que estavam ali no ensino médio e se formaram. Por outro lado, a gente também perde muito numa visão e uma visão do próprio governo essa, né, que já foi verbalizada várias vezes pelo presidente, pelo ministro, não só esse que está, mas outros que passaram, que é de que o Enem é para classificar, que a educação não é para todos.
o que é uma grande bobagem, porque a educação é para todos. Né? O Enem ele não foi feito para promover desigualdades de forma alguma. Eu me recordo que no ano passado, né, a gente estava numa situação da pandemia muito pior do que a de agora. Sim, e eu me não lembro do tínhamos ministro sequer da vacina. Educação. Sim, e o ministro da Educação falando que o Enem era para poucos. O Enem não é para poucos, o Enem é para todo mundo. E é muito triste você perceber que as pessoas, que os jovens, né, eles não estão vendo no Enem uma possibilidade de futuro. Porque realmente, né, Carla, você sonhar com o futuro no Brasil já é muito difícil. Sim. Agora, você não sonhar com futuro nenhum é muito triste. E o Enem, ele está ali para te trazer oportunidades. É você sonhar em ser um veterinário, um médico, independente de onde você vem, de onde você está. Ele é uma porta de sonho, porque você pode ir. E você pode ter acesso. Por mais difícil que seja, e que para uns seja mais difícil do que para os outros, ele é isso. Fico até emocionada. Você falou que não importa onde as pessoas estejam e nem para onde elas vão. O que importa é acreditar que é possível. E aí, nessa questão, a gente está chegando no final do programa. Falar de educação sendo professora de um lado e mãe do outro lado é muito complexo porque a gente vê que de verdade é o futuro. Eu faço parte de uma família em que nós, os netos, alguns dos meus primos e eu somos os primeiros que tiveram a oportunidade de entrar numa universidade. Eu ainda me beneficiei com a possibilidade de uma universidade particular, que me deu a vantagem e a facilidade de estar perto de casa, e por estar acomodada dentro da minha própria casa, eu consegui simultaneamente fazer 5 estágios, e eu acho que tudo isso fez com que eu seja a profissional que eu sou hoje. Mas quantos são os que também não têm base para ter coragem de fazer o Enem? Eu não fiz na época porque eu achava que não valia a pena. Mas eu fui a estudante que fez apenas uma prova de vestibular. Porque eu tinha certeza que eu ia passar na prova e eu ia entrar na faculdade que eu queria, no curso que eu queria. Então, eu fiz uma prova, fui aprovada, entrei, ingressei e vida que segue. Mas essa não é uma realidade e de 20 anos para cá está muito mais difícil entrar numa faculdade que seja pública, né? E a gente está falando das universidades públicas. Nesse contexto, Maria, o que você diria para os jovens que não fizeram o Enem 2021, mas que podem vir a fazer em 2022, e para aqueles que se sentem, assim como os desempregados, na educação se sentem desalentados com relação à formação acadêmica? Olha, eu diria, não tenha ouvidos para quem diz que a educação não leva a lugar algum, porque ela leva. E a gente não está falando isso só numa questão de capital, porque a educação transforma, e o que é a vida se não a gente evoluir, se transformar e se tornar aquilo que a gente deseja. Então, o grande sentido da vida não é o quanto você vai ganhar no futuro, que é muito importante também, mas é quem você quer ser, não é o que você quer ter, é quem você quer ser. Perfeito. Então, isso é muito importante para a gente pensar em fazer o Enem. E quando eu me emociono, né, falando disso, é porque eu dei aula esse ano todo no pré-vestibular social. E foi muito gratificante, mas também é muito triste eu dizer que eu comecei com 40 alunos e terminei com 2. Porque eles foram realmente desistindo e eu, como professora, a gente se sente incapaz, mas a gente entende que a gente não pode fazer, né, puxar pela mão e obrigar a pessoa a fazer. Mas as diversas realidades me fizeram ver o quão difícil é sonhar com uma universidade. Eu tinha alunos que iam assistindo a aula dentro do ônibus com fone. Então, durante todo esse processo de pandemia, dando aula por vídeo, né, por várias vezes eu pensava, ai, que chato, né, o aluno não abre a câmera, parece que eu estou falando sozinha. E quando eu entendi que eles não abriam a câmera, muitos deles, não porque estavam deitados na cama dormindo, mas porque estavam dentro da condução, no trabalho, se escondendo para poder estudar, porque eu tinha uma aluna que ia para o estoque da loja para assistir aula. Eu entendi como que é difícil você sonhar no Brasil. É realmente muito difícil.
E tem-se, né, a gente já conversou, né, você é minha amiga, então a gente já conversou várias vezes sobre como que é um projeto de deixar o pobre no lugar do pobre, de deixar o pobre no lugar de serviçal, de deixar o cara que mora no morro, porque é muito cômodo, né, para outra classe que essas pessoas sirvam, que essas pessoas trabalhem, porque quem vai capinar o terreno? Quando que a gente vai poder dizer tem emprego e não tem gente para trabalhar? Realmente, né? A gente quer que todo mundo vá atrás dos seus sonhos e a gente quer que todo mundo consiga, pelo menos, se sentir capaz. Então, o Enem, em minha opinião, ele é para isso, é para a gente se sentir capaz. É uma prova difícil, tem um nível de dificuldade grande, mas que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, esse ano eu estou trabalhando, aplicando a prova do Enem em um lugar com especializados, né? Então, tem pessoas surdas, tem pessoas com ledores. Ainda, né, graças a Deus, isso a gente ainda mantém um Enem que proporciona essa igualdade para todas as pessoas. O lugar que eu aplico prova também é um lugar com muitos idosos. Então, tem-se a educação, ela tende a promover essas igualdades. Então, não deixe de viver isso, sabe? Vamos viver ouvido para que a educação não importa, porque ela importa, ela muda, ela transforma e ela dá medo, né? Em quem tem medo de ser descoberto, desmascarado. E esse é o poder da educação, é desmascarar, provar como que as coisas são diferentes, provar que existe revolução e provar que você não precisa morrer no lugar que você nasceu. Então, educação é isso, ela é a transformação, ela é a revolução. Então, não deixe de fazer o Enem, ano que vem vai, faz. Se você não conseguiu esse ano, continua tentando, porque você é capaz. E mesmo com tudo em volta dizendo não, inclusive o governo, você consegue. Maravilha. Maria, muitíssimo agradecida. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada de verdade. Prazer é meu. Obrigada a você de casa que ficou com a gente, ouvindo um pouco desse papo de comadres, falando sobre educação, sobre Enem, sobre transformação. E se você é estudante, não desista, vale a pena, eu garanto. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.